Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando das aulas. Então, bem-vindos à aula 24 de matemática. E hoje a gente vai falar sobre combinação simples e probabilidade. Os tópicos de hoje são combinação simples, eventos união, intersecção e complementar, que eu acredito que vocês tenham tido já essa aula no começo, nas primeiras aulas, mas eu vou reforçar um pouquinho esse conteúdo. A gente vai falar também sobre propriedades da probabilidade e probabilidade condicionada a um evento. Então, combinação simples. A combinação simples ela é um tipo de agrupamento no estudo de análise combinatória e, como o próprio nome diz, é a combinação, né, ou agrupamento entre dois ou mais elementos dentro de um leque de opções. Você vai pegar duas coisinhas e combinar ali. É isso que a combinação simples é. Então, vamos ver um exemplo para vocês entenderem. Então, suponha que de um grupo de 5 pessoas, 2 serão selecionadas para atuar como tesoureiros de uma festa beneficente. Nesse caso, as 2 pessoas serão selecionadas para desempenhar o mesmo papel e, portanto, não há preocupação com a ordem em que estes estão dispostos. Ou seja, as 2 pessoas, dentre essas 5, elas vão ter o mesmo cargo. Então, assim, não é que a pessoa 1 vai ter o cargo 1 e a pessoa 2 cargo 2. Não, as 2 vão ter o mesmo cargo. Então, considerando as pessoas A, B, C, D e E, as probabilidades são. Então, olha, nesse caso, eu fiz as combinações todas bonitinhas aqui, uma por uma, para vocês verem, para vocês terem uma noção do que é a combinação simples. Então, aqui, por exemplo, a gente pode combinar a pessoa A com a B, A com a C, A e D, A e E, B e C, B e D, B e E, C e D, C e E. E aqui que tá cortando, gente, eu odeio esse negócio, mas esse negocinho que tá cortando aqui, tá cortando o D e E, tá? A combinação entre a pessoa D e a pessoa E. Então, assim, são 10 combinações que a gente pode fazer dentre essas 5 pessoas. Nesse caso, eu fiz uma por uma, porque são poucas pessoas, são poucas opções, então não dá um número enorme de combinações, mas a maioria das questões de vestibulares pedem um número de pessoas, um número de combinação muito grande. E geralmente eles nem pedem quais são as combinações, eles não querem saber quais são as combinações possíveis, eles querem saber quantas combinações são possíveis. Então, para isso, a gente usa, na verdade, uma fórmula, que é essa aqui. Essa fórmula, ela tem como princípio o coeficiente binomial, que é isso daqui. O coeficiente é o número binomial. E o coeficiente binomial, ele usa como base o fatorial, que eu tinha explicado para vocês na aula retrasada, eu acho. Então, aqui, para a gente saber o número de combinações possíveis, a gente vai usar essa fórmula, onde n é o número total das opções que você tem. Então, por exemplo, naquele exercício anterior, o n é 5, porque você pode escolher entre 5 pessoas, você pode fazer a combinação entre 5 pessoas. E o k é o número de pessoas que você vai combinar. Então, por exemplo, naquele exercício anterior, não era uma combinação de 2 pessoas? Então, o k era igual a 2. E aí você vai fazer o fatorial. Então, n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. Lembrando que naquela aula de fatorial eu tinha falado sobre a diferença entre n menos k e fatorial e n fatorial menos k fatorial. Então, lembrem-se disso, tá? Tem que tomar bastante cuidado. Então, usando como base o exemplo anterior, só para vocês verem como faz essa continha, tá aqui o n igual a 5 e o k igual a 2. Aí você faz o 5 fatorial, aqui embaixo 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial, 5 menos 2 dá 3. E aí você faz toda a continha do fatorial que vai dar 10, que é o que a gente já tinha visto, né? Que tinham 10 combinações possíveis. Agora, um exercício de fixação. Esse é o da Unesp de 2013, o enunciado. Quantos são os números naturais que podem ser decompostos em um produto de 4 fatores primos positivos e distintos, considerando que os 4 sejam menores que 30? Então, o que o exercício quer?
Ele quer que a gente veja quantas combinações são possíveis entre 4 números, tá? Que vão ser multiplicados e vão formar um produto. Esses 4 números, eles têm que ser primos, como já diz aqui, positivos, e eles têm que ser distintos entre si. Então, os números não podem ser iguais. Por exemplo, você vai multiplicar 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7, mas você não pode fazer 1 vezes 3, 3, 3. Não, tem que ser todos diferentes. E esses 4 números têm que ser menores que 30. Então, vamos primeiro analisar quais são os números que a gente pode usar para combinar entre si. Lembrando que eles têm que ser primos. Então, os números primos menores que 30 são o 1, o 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Esses são os números que você pode combinar. Então, no total, são 10 números. O seu N é igual a 10. O exercício fala que você vai fazer uma combinação de 4 números. Você vai multiplicar 4 números para formar um número ali, X, que ele não quer saber qual é esse número, ele só quer saber quantas combinações são possíveis. Já que são 4 números que vão ser utilizados, então o K é 4. E aí ficou fácil, né? Só aplicar aquela fórmula, fazer todas aquelas continhas, e aí vai dar aqui o resultado de 210 combinações possíveis. Então, gente, imagina se você fosse fazer todas as combinações na mão. Iriam ser 210 combinações. Você ia perder um tempo que você não tem no vestibular, e por essa formulinha é bem mais fácil. Então, aqui a gente vai agora falar propriamente da probabilidade. A probabilidade tem alguns termos próprios, como, por exemplo, ponto amostral, espaço amostral e evento. Vou falar sobre cada um deles. Então, o ponto amostral é todo possível resultado que pode ser obtido. Todo número que você pode ter ali, todas as opções. O espaço amostral, que é representado pela letra S maiúsculo, é o conjunto de todos os pontos amostrais. Então, é tudo ali. Vai juntar todos os pontos amostrais. Então, por exemplo, o lançamento de um dado de 6 faces. Você pode obter o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Individualmente, esses são seus pontos amostrais. Mas esse conjunto aqui é o espaço amostral. O evento. O evento é um subconjunto do espaço amostral. Geralmente ele tem tipo alguma característica assim. E o evento ele pode ser representado por qualquer letra que não seja S, tá? Mas qualquer outra letra do alfabeto em maiúsculo, não pode ser minúsculo. Então, exemplo 2. O evento de sair um número par, ainda utilizando o mesmo exemplo do dado, tá? Do lançamento de um dado. Então, o evento é sair um número par, né? E quais são os números pares de um dado? Exatamente o 2, o 4 e o 6. Então, esse é o seu evento Então, agora a gente vai falar sobre os eventos. O primeiro evento que eu vou falar é o evento união, representado por este símbolo que parece um Uzinho. E o evento união, gente, é a junção, é exatamente a união dos pontos amostrais de dois eventos. É só pensar exatamente na palavra, gente, união, você vai unir, tá? Então, vamos supor os eventos E e F. O evento é sair um número par, como já tínhamos visto, e o evento F é sair um número maior que 4. Então, o conjunto de é 2, 4 e 6, certo? Os números pares daquele dado. Ainda utilizando o exemplo do dado, tá, gente? E no F, o conjunto é 5 e 6, pois tem que ser um número maior que 4. Então, o evento união entre E e F é exatamente juntar esses pontos amostrais. Então, ia ficar 2, 4, que vem aqui, e 5 e 6, que vem daqui. Então, esse é o seu evento união. É exatamente pegar os dois e juntar, tá? Mas você vai misturar ali os dados dele. O segundo evento é o evento intersecção. E o símbolo é esse Uzinho viradinho, ao contrário, tá? E esse evento, então, contém os pontos amostrais que estão contidos em ambos os eventos. São aqueles pontos em comum que os eventos possuem, tá? Então, usando aquele mesmo exemplo, o E não tinha 2, 4 e 6, o evento E, e o evento F tem 5 e 6. Em ambos os eventos, a gente tem o 6 como um número em comum, como um ponto amostral em comum. Então, o evento intersecção entre esses dois eventos é igual a 6. Agora, por fim, o evento complementar
que pode ser representado por essa letra aqui, E barra, ou E com Czinho aqui em cima. Na verdade, gente, pode ser qualquer outra letra, tá? Pode ser um A barra, mas enfim, pode ser, é sempre a letra maiúscula com barra ou com um Czinho aqui. Então, o evento complementar, ele é composto por todos os pontos amostrais do espaço amostral S, que não está no evento E. Ou seja, usando o mesmo exemplo, do evento E sair um número par. O evento E sair número par é composto pelos números 2, 4 e 6, certo? A gente viu várias vezes nos slides. Então, o evento E complementar são todos aqueles pontos amostrais que não apareceram no E. Então, E complementar é igual a 1, 3 e 5, certo? Que foram os números que não saíram porque eles não são par. Ou seja, o evento complementar ao evento E normal é exatamente o oposto desse evento E. Então, aqui, se o evento é sair um número par, o evento complementar é sair um número ímpar, como a gente pode ver aqui, que só tem o 1, 3 e o 5. Tá bom? Então, se você juntar, fazer uma união entre o evento e o evento E complementar, vocês vão perceber que ele vai dar o espaço amostral inteiro, tá? Guarda isso que é importante. Então, aqui, a probabilidade de um evento é. Para a gente calcular a probabilidade de algum evento, basta fazer N do evento, que é o número de elementos que o evento possui, o número de pontos amostrais, dividido pelo número de elementos do espaço amostral S. Então, é aquela formulinha que a gente já sabe, só que escrita de uma outra forma. É aquela coisa do parte sobre o todo, tá? Então, essa é a probabilidade de um evento. Então, usando essa formulinha, naqueles dois exemplos que eu falei, do evento E e do evento F, no evento E a gente tem o N do evento igual a 3, certo? Os números 2, 4 e 6, dividido por 6, porque são 6 faces do dado. E essa divisão, então, dá meio, que vai dar 50%. É sempre interessante deixar a probabilidade em porcentagem, tá, gente? E o evento F é a mesma coisa. O N do evento F é igual a 2, porque são apenas os números 5 e 6, que são os maiores que 4, dividido pelo 6. Então, que dá 1/3, igual a aproximadamente 33,33%, tá? Agora, as propriedades. Essas propriedades, elas são bem importantes pra gente. Elas vão parecer meio bobinhas, porque o exemplo que eu dei com o lançamento dos dados, ele é um exemplo que tem um espaço amostral bem pequeno, né? Mas como eu tinha dito, nos exercícios de vestibular, eles geralmente colocam um espaço amostral bem grande. Então, assim, essas propriedades ajudam bastante nessa aula. Então, aqui, a primeira propriedade. A probabilidade de um evento acontecer é maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. E assim, gente, essa propriedade faz bastante sentido, né? Porque se você for pensar, aqui vamos falar em porcentagem. O 0 representa 0% e o 1 representa 100%. O 1 sempre representa o todo. Então, aqui, se a probabilidade de um evento acontecer for menor que zero, isso não existe, né? Não existe uma probabilidade negativa. Não existe uma probabilidade de menos 10%, né? Assim como não existe uma probabilidade maior que 100%. Não existe uma probabilidade de eu fazer alguma coisa de 120%. Então, o mínimo é 0% e o máximo 100%. E é o que faz realmente sentido, né? Então, a segunda propriedade. Probabilidade do evento E complementar é igual a 1 menos probabilidade do evento E. Lembrando que 1 é 100%. Então, também faz sentido, certo? Já que o evento E complementar, ele é exatamente o complemento do evento E. É tudo aquilo que o evento E não possui. Então, 100% menos a probabilidade do evento E é exatamente a probabilidade de E complementar. Assim como vocês também podem passar essa probabilidade para o outro lado da igualdade e ficaria que a probabilidade de E complementar mais a probabilidade do evento E é igual a 100%, como eu tinha dito para vocês, que se você fizer uma união entre esses dois eventos, daria o espaço amostral inteiro, daria o seu 100%, entenderam? Por fim, a última propriedade. Aqui ele fala, a probabilidade da união entre eventos E e F é igual à probabilidade do evento E,
mais a probabilidade do evento F menos a probabilidade da intersecção entre E e F. Por que fazer essa subtração? Faria mais sentido se essa fórmula acabasse aqui, né? Já que você está fazendo a união entre E e F, não precisa fazer uma subtração aqui. Mas, gente, precisa. Sabe por quê? A intersecção não são os pontos em comum, né? Se você não fizer essa subtração, o que aconteceria? A sua probabilidade estaria superestimada. Porque, eventualmente, os eventos E e F podem ter pontos em comum, como a gente tinha visto, né, naquele exemplo. Eles podem ter pontos em comum. E se você parar por aqui, fizer só essa soma, você poderia estar somando nessa probabilidade um ponto duas vezes, entendeu? Por isso que você tem que fazer essa subtração, porque você vai tirar uma vez esse ponto em comum, e aí ele não vai ser contado duas vezes e não vai superestimar a sua probabilidade. Se o evento E e o evento F não tiverem pontos em comum, aqui a gente coloca zero, tá? Não tem problema, pode colocar zero. Quer dizer que não tem nenhum ponto em comum, então você não precisa fazer essa subtração, porque não vai superestimar essa soma, tá? Então, aqui o exemplo, aquele exemplozinho lá dos eventos E e F que eu já tinha dito. Então, aqui a probabilidade, né, da união de E e F é igual à probabilidade de E, mais a probabilidade de F, menos a probabilidade da intersecção entre os dois eventos. Então, aqui, probabilidade de E a gente já tinha calculado, que é 3 sextos, mais de F, que é 2 sextos, menos 1 sexto, que é dessa intersecção, né, porque tem um ponto em comum, que era o 6. E aí você vai fazer toda essa continha de frações e vai dar 2 terços. Essa é a sua probabilidade do evento união. Agora, falando sobre o evento condicionado. Evento condicionado, gente, como o próprio nome diz, na verdade são dois eventos e um está condicionado ao outro. Como assim? Olha o exemplo. A probabilidade de, no lançamento de um dado de 6 faces, sair um número maior que 4, sabendo que este número é par. Então, a gente tem dois eventos aqui. Sair um número maior que 4 e também sair um número par. Então, aqui, o evento é sair um número par e o evento F sair um número maior que 4. E o evento F está condicionado ao evento E. Então, aqui, probabilidade do evento F condicionado ao evento E. E aí, para fazer essa conta, basta fazer a probabilidade da intersecção entre F e E dividido pela probabilidade de E. Então, vamos aplicar essa fórmula. Então, aqui, os eventos E tem 2, 4 e 6, evento F, 5 e 6, certo? Intersecção entre os dois, 6, tá? E aí, calculando isso aqui, a gente tem probabilidade de intersecção entre F e E. Tem um número só, então 1 dividido pelo todo, que é o 6, dividido pela probabilidade de E, que é 3 sextos. E aí você vai resolver essa continha de frações e vai dar 1 terço. Essa é a sua probabilidade do evento condicionado. O último evento que pode ter são os eventos independentes. E é como o próprio nome diz, né? Eles não possuem uma relação, os eventos não interferem entre si, e aí por isso a gente pode usar essa fórmula, que é a probabilidade da intersecção entre E e F é igual à probabilidade de E vezes probabilidade de F. Lembrando que essa fórmula só é válida para eventos independentes, tá? Então, por exemplo, no lançamento de dois dados, qual a probabilidade de sair número par em ambos? Então, aqui, gente, se você for lançar dois dados, os eventos são independentes, porque um dado não vai interferir no outro. Um dado não vai mandar o outro colocar o mesmo número que ele, certo? Eles não são independentes, cada um vai botar um númerozinho lá. Por isso a gente pode usar essa fórmula aqui. E aí a probabilidade do evento que é um número par, é meio, então você vai fazer meio vezes meio, porque é o mesmo evento para os dois dados, que é um número par, e aí meio vezes meio dá 1/4. Então, aqui, ou a gente pode falar 25% também. Então, a probabilidade desse evento independente é igual a 25%. Então, para a gente finalizar o exercício de fixação. Então, aqui, esse exercício é do Enem 2014. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto de teste. Então, primeira situação.
O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo, então o teste está certo. Segundo, o paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo, o teste está errado. Terceiro, o paciente não tem a doença e o resultado do teste é positivo, esse teste também está errado. E quarto, o paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. Então, quarta situação, o teste está certo. O índice de desempenho para avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com doença. Então, aqui a sensibilidade é igual à probabilidade de um positivo certo, né? Positivo, o teste tem que dar positivo e o paciente tem que estar com a doença. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A. Vamos supor que essa doença aqui é o coronavírus, tá? Já que a gente só fala de corona, vamos supor que essa doença A seja o coronavírus. Aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Então, eu já adianto aqui para vocês que o N é 200 indivíduos, certo? Então, a gente tem aqui os resultados. Positivo, 95 pacientes que estão presentes, que estão doentes. O resultado do teste deu positivo em 15 pacientes que não estão doentes. O teste deu negativo em 5 pacientes que estão doentes e negativo em 85 pacientes que não estão doentes. Então, conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é D. E aí aqui tem as opções. Então, gente, a gente vai ter que calcular aquela probabilidade que ele falou, que é a probabilidade de o resultado do teste dar positivo, sendo que o paciente está doente. E para isso, a gente vai ter que fazer uma probabilidade condicionada, certo? Porque a gente tem dois eventos. Um evento é o paciente estar doente e o segundo evento é o resultado do teste dar positivo. Então, aqui o evento é o resultado do teste paciente é positivo e evento F, o paciente está doente. E aí a gente vai fazer, então, uma probabilidade do evento E que está condicionado ao evento F. E aí a gente vai fazer toda aquela continha. Então, probabilidade da intersecção de E e F dividido pela probabilidade de F é igual a N da intersecção entre E e F dividido pelo todo. Isso tudo dividido pelo N do evento F dividido pelo todo também. Então, aqui, a intersecção entre o evento E e F. A gente, se voltar lá na tabela, tem que os pacientes que estão doentes e deram positivo são 95. Então, essa é a intersecção. E você divide por 200, que é o seu todo. Aqui embaixo a mesma coisa. O evento F, como o evento F é o paciente está doente, vocês vão analisar a primeira coluna, aquela coluna que está escrito presente, eu acho. Quer dizer que o paciente está doente. Então, em cima a gente tem 95, que são os pacientes que deram positivo, mais 5 pacientes que deram negativos. E aí vai fazer essa continha, vai dar 100, vai somar esses dois. Então, são 100 pacientes no total que estão doentes, dividido por 200. E aí você pode cortar esse 200 direto, e aí vai dar 95%, que é a sua alternativa E. Então, a alternativa E tá certa. Então, gente, vocês perceberam que tem várias formas de fazer uma probabilidade. E depende de qual situação que o exercício está trazendo. Então, é muito importante que vocês olhem e identifiquem. Ah, isso aqui é uma probabilidade condicionada. Essa é uma probabilidade independente. Então, a gente tem que analisar esses eventos, essas situações, para saber qual formulinha utilizar, tá? Então é isso, gente. Sextou na balbúrdia, tá bom, gente? Vão descansar. Eu sei que essa aula vai na sexta-feira, então, assim, descansem. Eu tô aqui gravando, acabei de acordar, tô bem cansadinha. Eu queria estar assim, na sexta-feira, né? Só numa festinha, num rolezinho, escutando um GBR de respeito. Mas a gente vai estar assim, né? Pipoca e Netflix, porque infelizmente é o que a gente pode fazer. Mas tudo bem, descansem bastante. Cuidem da cabecinha de vocês, tá? Qualquer dúvida podem me chamar. E é isso. Beijos.